Fala aí, pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai estudar pronomes oblíquos, object pronouns. Essa matéria aí em inglês é muito tranquila de aprender. Ela, na verdade, é muito mais simples daquilo que você já estudou em português. Para quem não lembra aí o que são os pronomes oblíquos, a gente tem aquele me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, as, os, as. Lembra disso? Isso aí em português é mega complicado, em inglês você vai ver que é super facinho para você aprender. Então, eu quero aí que você preste atenção. Logo depois da vinheta a gente começa essa matéria, toma nota, não esquece aí de fazer as suas anotações. Tem um PDF para você baixar em seguida, ok? E vamos lá, vamos começar. Ok, aqui estamos então para falar dos pronomes. Como eu disse para vocês, os pronomes oblíquos são aqueles que em português a gente usa lá me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, e tem umas regrinhas que são bastante difíceis aí e que a gente não vai precisar se preocupar com regra difícil em inglês. Eu já vou entrando aqui direto ao assunto. Então vamos lá para vocês verem. Vamos aqui voltar para a minha tela. Então, tá aqui, ó, da minha tela. Vamos lá. A gente, nessa aula, vai abordar somente os pronomes oblíquos que se referem a pessoas, ok? Existem aqueles que se referem a coisas, mas a aula vai ficar muito extensa, vai ficar cansativa, então eu vou falar somente daqueles que se referem a pessoas. Eu tô começando aí com algumas frases que não são pronomes oblíquos, são pronomes sujeitos, são pronomes que em português a gente chama pronomes retos, são os pronomes que conjugam verbo, tá? Então, todos esses pronomes aí em laranja conjugam verbo em inglês. Então, você tem, assim como você tem na língua portuguesa, pronome de primeira pessoa, segunda pessoa, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, e aí você vem primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural, né? O he, she, it são pessoas do singular, são as terceiras pessoas do singular, beleza? Então isso aí, fique atento. Agora eu quero mostrar de fato aqui o que são os pronomes oblíquos em inglês. Bom, vamos dar aí uma olhadinha nessa segunda coluna, porque eu coloquei aí conforme a equivalência. Quando você tem primeira pessoa do discurso, a pessoa, quando cria a frase na posição de sujeito, ela usa o I. Quando ela cria a frase e ela está na posição de objeto do verbo, quando ela sofre a ação do verbo, ela vira me. E assim vai ser para todos os pronomes. Então, vamos lá. A frase aí bem simples. I like John, you like John, he likes John, she likes John, we like John, they like John. Por que o he e o she estão diferentes ali na frente? Porque a gente está com frases aqui, ó, no presente. O presente em inglês conjuga diferente. A única hora que he, she, it conjuga diferente, né? É no presente, no simple present, tá? Então, fora isso, os verbos sempre se mantêm igual na conjugação dos pronomes, no passado, no futuro, tá bom? E vamos dar uma olhadinha na coluna de cá. Você tem aí John likes. John equivale a he, né? Segunda pessoa do discurso, segunda pessoa do singular. E ele, então, vai, nessa situação aí, se referir a todos os pronomes. Então, quando ele fala John gosta de mim, John likes me. John likes you. John likes him, que é gosta dele. John likes her, gosta dela. John likes us, gosta da gente. John likes them, gosta deles. Então, isso aí é a primeira coisa que tem que ficar clara para você. A diferença de um pronome que conjuga verbo, que em inglês é chamado subject pronoun, e de um pronome que sofre a ação do verbo. Ele é alvo do verbo, ele é objeto do verbo, que ele é chamado object pronoun. Facinho? Easy, easy? Vamos lá. Tá assim, easy, easy. Aí agora eu condensei isso aí numa coluna para você fazer uma associação mais fácil, tá? Então, quando I deixa de ser sujeito e, por acaso, ele vira objeto
do verbo, da ação, ele vira me. O you repete, ele é tanto sujeito como ele é também objeto do verbo. Você tem o he, quando ele é sujeito, é he. Quando ele sofre a ação do verbo, quando ele é alvo do verbo, vira him. E assim vai para she, her, we, us, they, them. Coloquei a colazinha aí do lado para ajudar a gente com os exemplos aí bem tranquilinhos para você fixar a ideia. Vamos lá. Peter knows Sue. Sue, apelido de Susan, mulher. Se eu quiser tirar Peter da frase e quiser substituir por um pronome, como ele é sujeito e ele é do gênero masculino, ele vira he. He knows Sue, ok? Então, é importante você saber aí o gênero, né? Para você não se confundir na hora de você fazer a substituição por um pronome. O que é pronome, pessoal? Pronome é uma palavra que você usa para substituir um substantivo, para substituir um nome. Quando você usa pronomes em português, por exemplo, você tem esses que estão escritos aí, mas eu vou simplificar, vamos lá. Quando você fala assim, o governo brasileiro vai tomar medidas, aí a gente fala, ele vai tomar medidas, o governo brasileiro, eu não necessariamente estou me referindo a uma pessoa, tá ok? Vão enviar ajuda humanitária para a África, vão mandar ajuda humanitária para ela. Então, esse ela é um objeto da ação, né? Da ajuda humanitária. Quem está sofrendo a ação do verbo seria a África. Então, nem sempre a gente está falando de pessoas. Então, aí eu estou falando de substantivos, tá? Então, agora aqui eu estou usando somente pessoas como exemplo. Se eu quiser substituir Sue, a Susan na frase, o que a gente tem que observar? Quando eu quis substituir o Peter, ele era sujeito e era homem, então eu substituí por he. Susan é mulher, mas ela está na posição de object pronoun, então ela vira her na frase. Vamos lá para o próximo. Helen loves Paul. Helen, mulher. Então, ela está na posição de sujeito. Então, como é que fica a frase? She loves Paul. Paul, se a gente quiser substituir a palavra por um pronome, tem que ser o pronome oblíquo, porque ele está sofrendo a ação do verbo. Então, a gente substitui por him. Helen loves him. Helen and Chris saw Paul. Tem palavra demais aí. A dica de sempre. Identifique quem é o verbo. Saw é passado do verbo see, que significa ver. Então, Helen and Chris viram Paul. Se você já sabe, então, que o sujeito vem antes do verbo, ficou facinho entender que isso aqui é um sujeito composto, né? Se é sujeito, a gente vai olhar, então, aqui para a primeira coluna. E é sujeito composto, plural de he ou she é they, tá? Então, como é que fica a frase? They saw Paul, beleza? Se a gente quiser substituir o Paul, ficou igual ao caso anterior. O Paul, ele está na posição, né, lá depois do verbo, ele sofre a ação do verbo. Então, Helen and Chris saw him. Aqui, de novo, identifique quem é o verbo, né? Verbo é o coração da frase. E aí você vai descobrir, então, com maior facilidade, quem é que sofre a ação do verbo e quem é que conjuga o verbo. Quem sofre a ação do verbo, ali, Tim and Tom, né? O Tim and Tom, eles são quem? Plural. Plural, mas eles são object pronoun, então tá aqui da segunda coluna. A Helen tá no exemplo anterior, ela é sujeito. Então tem que olhar na primeira coluna aqui, ó, she. Então como é que fica aí se eu quiser tirar Helen e substituir por um pronome? She loves Tim and Tom. E se eu quiser tirar o Tim and Tom, Helen loves them, tá? Próximo. I saw Susan. Aí agora é bom porque eu sou a pessoa que está fazendo o discurso. Eu não posso dizer
Teacher Veca, só Susan, porque parece que eu tô falando de outra pessoa. Aí eu tenho que usar mesmo a primeira pessoa aqui, ó, dos sujeitos, do subject pronouns, dessa primeira coluna aqui. Então, I saw Susan. Se eu quiser substituir a Susan, agora tá ficando fácil demais, né? Olha aqui, ó, Susan é mulher, é her, porque ela tá sofrendo a ação do verbo. Vamos lá para o próximo exemplo. Susan saw me, exatamente aí o exemplo que eu falei, que eu mencionei na situação anterior. Se eu sou a pessoa que está fazendo o discurso, eu digo que ela me viu, né? Por acaso as palavras são iguais aqui, é o me, mas pronuncia me. Então, nesse caso, se eu estou sofrendo a ação do verbo, Susan saw me. Se eu quiser substituir a Susan, que é sujeito, Susan é mulher no singular, ok? Olha aí, ó, she saw me. Easy, easy, guys. Easy, easy, tá? Facinho, facinho. Vamos ver o que tem aí. Ele me deu um presente. Eu coloquei o título aí desse exemplo como reverso, porque eu gosto muitas vezes de colocar o desafio para você pensar de português para inglês, né? Existe aí uma controvérsia enorme de que você não tem que pensar em português para você criar suas frases em inglês, mas o iniciante ele precisa de referências, né, da estrutura da língua para ele poder entender uma língua nova. E à medida que ele vai, inclusive, estudando outras línguas, cada vez menos ele precisa da referência da sua língua mãe. Mas ainda assim, qualquer língua que ele vai estudar, ele vai precisar sim da referência da sua língua mãe. Então eu quero que você veja aí, já mencionando o caso do me, mim, comigo, né? Aqueles pronomes oblíquos em português, né? Aquela coisa facinha de estudar. E você vai ver como isso é simplificado em inglês. Eu disse para você que o pronome oblíquo, o pronome object em inglês para primeira pessoa é me. Acabou, é me. Então olha aí, ó. Ele me deu um presente. Note que ele está antes do verbo, né? Essas são as delícias da língua portuguesa. Eu não estou criticando não, hein, que eu adoro a língua portuguesa. Então vamos lá. Mas em inglês, ele permanece após o verbo. Olha só que maravilha! A regra não muda. He gave me a gift, tá? Presente pode ser present or gift. Mas olha que maravilha, ele continuou após o verbo, tá? Não tem esse negócio de próclise, ênclise, mesóclise. Não tem essa sofrência em inglês. Easy, easy, folks. Tá aí, ó. O me depois do verbo. Ele está sofrendo a ação do verbo, ele está atrás do verbo. Aqui, ó. A gente vai continuar usando os pronomes que estão nessa coluninha. Ele deu um presente para mim. Me, mim, comigo. Então, agora a gente usou o quê? O mim como exemplo, né? Por que virou esse para mim aqui, ó, gente? Tem um detalhezinho, né? Quando você tem o verbo dar e outros verbos também que eu vou mencionar aí, alguns, o verbo dar, normalmente você pensa o quê? Dar alguma coisa para alguém ou dar a alguém alguma coisa. Dar alguma coisa para alguém ou dar para alguém alguma coisa, tá? Vamos lá. Em inglês você tem a mesma situação. Olha aqui, ó. O presente, então, dei alguma coisa, né? Ele deu alguma coisa, veio na frente. Para mim. A pessoa ficou depois, ficou lá longe do verbo. Então, por isso, ela pediu uma preposição aqui. In English, em inglês, tá aí, ó. He gave a gift to me, tá? Então, teve também uma preposiçãozinha, porque ela ficou depois lá do verbo? Teve, galera, mas olha só. Easy, easy, ó. Aqui, ó. O me repetiu, tá? Aqui, ó. O me lá de cima, o me daqui, ó. É o me do primeiro exemplo. No segundo exemplo, olha aqui, ó. Aí tem o desafio do terceiro exemplo, porque eu disse que em português é me, mim, comigo. E aí, como é que fica? Ele irá ao cinema comigo. Vai ganhar uma bicicleta quem souber responder o comigo em inglês. E aí? Só que eu vou ser mais rápida que vocês. Então ninguém vai ganhar bicicleta nenhuma. He will go to the movies with me. Olha aqui, ó.
Para quem fica dizendo aí, ó, os linguarudos ficam dizendo que inglês é difícil, ó. Todos eles usaram somente o pronome me. Não teve me, mim, comigo. Todos usaram o pronome me. O que diferenciou aqui foi, naturalmente, a preposição que você usa, tá? E você só usou preposição nesses dois casos aqui, né? Nesse caso aqui e nesse caso aqui, porque a coisa, né? O objeto aqui, a coisa que faz parte da frase, que complementa a ideia, veio antes da pessoa, tá? Easy, easy, guys. Facinho. Facinho, hein? Me para todas as pessoas. Aí a gente vai para ter, te, contigo. Vamos lá. Eu te enviei a carta. De novo, bendito aqui, olha. Venho antes do verbo, né? Coisas da língua portuguesa. Mas em inglês, não. Ele vai sempre depois. Aqui, ó. After the verb. After the verb. Então, tá ali. I sent you the letter. Ok? Eu enviei agora ali, ó. Outro exemplo. Agora, a carta. A palavra carta veio na frente da pessoa que vai sofrer a ação do verbo. Então, de novo, veio um pronomezinho aqui antes. Tá? E o te, aqui ó, o te, ó, não tem te em inglês, tá? Vamos ver como é que fica essa frase. I sent the letter to you. Aqui, ó, aqui, olha a tabelinha aqui, ó. Não é you que eu falei? Então, para todas as vezes que você se refere à segunda pessoa do singular, que a gente usa o tu ou você, a gente fala you. Então, tá aqui, ó. I sent you aqui em cima. Rabisca aqui, ó. Rabisca. Rabisca aqui de novo. Tá ali, ó. A próxima. Eu vou ao cinema contigo. Vou oferecer a bicicleta. 3, 2, 1, 0. Ninguém respondeu, não dou bicicleta, porque tá ficando fácil. Tá ficando fácil. Então, ó. I will go to the movies with you. Galera, repete o mesmo pronome. Aqui, ó, mas tem uma preposição, porque ele ficou lá depois da coisa, né? Da coisa que complementa o verbo aqui, ó. A coisa aqui, ó. Tá bom? Facinho, né? Então, tá aí. E agora eu vou falar o se consigo, ou lhe. Vamos lá, como é que fica? Enviei-lhe a carta. Lhe é a pessoa que recebe a carta, ele ou ela. Tá bom? A gente tá falando agora aqui, ó, desses dois carinhas aqui do singular. Então, quando você fala isso, I sent him or her the letter, não tem preposição. Olha aqui, ó. Não tem preposição. Isso não é um G, não. Isso era para ser um 0. Não tem preposição, porque ele veio coladinho no verbo. Letter, né? A coisa que eu tô falando, ó, foi lá depois. Vamos ver outro exemplo. Agora eu coloquei a carta juntinho do verbo aqui, ó. Então, a carta aqui juntinho. Então, eu enviei a carta para ele, ela. Tem uma preposição. Como é que fica em inglês? I send a letter to him, to her. Então, tem sim preposição, porque eles foram parar lá atrás da coisa, né? E vamos lá. Consigo, né? Tem gente, não é conseguir nada não, é levar consigo, levar junto a si, tá bom? Então vamos estudar português direito aí, quem pensou que o consigo aí é conseguir, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ela levou a sacola consigo, ele levou a sacola junto a si. Então como é que fica isso em inglês? Não vou mais oferecer bicicleta porque já ficou óbvio e eu não estou a fim de dar uma bicicleta para vocês. Vai ficar aí, olha, facinho. Ele ou ela, a gente está falando de sujeito, então é he ou she, tá? Então aqui, ó, ele ou ela é sujeito, vem pra cá. Took the bag, levou a sacola, with him or her. Olha aqui, gente, preposição com him or her, tá? Aqui, ó, segunda coluna. Gente, muito simples para vocês compreenderem isso. E agora é uma questão de você pegar o caderno de exercício, tá? Tá aí no PDF.
baixa esse negócio, faz o exercício. A gente sempre pensa que por assistir uma aula ficou claro, entendemos, mas você só absorve o conceito quando você faz o homework. Então, do your homework, faça o seu dever de casa para isso ficar claro para você, porque essa inversão de ordem aí de pronome causa muita confusão. Essa aula vai ter uma continuação, porque nós vamos falar ainda de pessoas. Peraí, cadê eu aqui? Tô aqui, né? Então a gente vai falar, a gente falou, perdão, só de pessoas, e agora a gente vai entrar no próximo vídeo falando sobre coisas, tá? Na verdade, agora não. Depois dessa aula, depois de você fazer exercício, depois de você fixar, você entra então aí para assistir o próximo vídeo. E como sempre, videoaula não te ensina nada. Professor falando no quadro não te ensina nada. Quem te ensina é o seu tempo de estudo sozinho, você sentado ali, fazendo seu dever de casa, procurando saber as suas próprias dúvidas, mastigando ali a matéria, ver o que ficou mais claro e mais difícil para você. Tá bom, pessoal? É isso aí, então. Nos vemos na próxima aula. Então, dá um like aí no vídeo, tá ok? Comenta aí como é que foi o entendimento para você. E alguma dúvida você manda lá no grupo lá do Telegram para falar comigo, ou o pessoal do suporte te ajuda também a responder. Tá joia? Nos vemos e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.